Que nome eles dão para esses seres? Teriam um nome, uma raça específica? What is the name that the government give for this consciousness? It depends on who it is. The Masons and other kind of esoteric groups within the military, they call it the architects. They believe that it's from, like, we're in a simulation, we're in a video game, and these beings are the programmers interacting with us. Então, os maçons que estão, por exemplo, os maçons que estão como militares, eles chamam esses seres de arquitetos. São os arquitetos, são os programadores da nossa simulação da realidade. Eles que estão por trás dessa programação. But you walk down the hall of the Pentagon, knock on a door, a general will open the door, and he'll give you a completely different name for what we're dealing with. That's why we're having such a problem with it. Se você andar no Pentágono e abrir uma outra porta, lá tem um general, e você vai conversar com o general e perguntar o que é essa consciência, ele vai te dar uma definição completamente diferente da que você acabou de escutar dos maçons. Então, por isso que está difícil chegar numa conclusão ou então dar uma resposta só para o que é isso. Ô Fábio, pergunta para ele se tem alguma localidade, que ele falou que tem algumas localidades, o pessoal está pedindo aqui no chat, para ele, lógico que ele não vai dar exatamente, mas assim, no Arizona, no, sei lá, entendeu? You said there are 100 places those hundreds live, right? So can you give one location, for instance, of that mountain or that place? Sure. Claro. Skinwalker Ranch in the United States. O rancho Skinwalker, famoso. Famoso. Mount Shasta. O Monte Shasta. Mount Adams. O Monte Adams. Mount St. Helens. O Monte Santa Helena. And those are, of course, Mount St. Helens, Mount Adams, those are all dormant volcanoes. O Monte Adams e o Santa Helena são vulcões dormentes. Shasta as well. Yeah, Shasta as well. O Monte Shasta também é um vulcão dormente. And they have different personalities. Some of them are very evil. Some of them seem like they maybe used to be evil, but now they're I don't know, but they're not. Most of it is not positive. Então eles têm diversas personalidades. Então alguns podem ser percebidos para nós como ruins, como maus. Outros eram maus e não são tanto, mas no geral eles não são positivos para a gente. And the most insidious and evil of these beings are found in South America, unfortunately, and Africa. So, os piores deles são eles moram na América do Sul e ele disse infelizmente e na África. A gente imagina, and it has to do with human sacrifice. E tem a ver com sacrifício humano. Aqui no Brasil, onde ele sabe as localizações? Do you know any place in Brazil? I'm not familiar with the locations in South America. Não, ele não sabe as localizações na América do Sul, ele não tem isso. Não. Então esses seres, eles querem manter a gente na negatividade, essa é a intenção máxima deles. So their goal is to keep us in a lower vibration, right? Yeah. Negativity. Most of us, the only interaction we have with them is the negative talk we hear. That makes us think badly of ourselves or others, and it keeps you down and low to where it can feed off of you. No. But some people have more of a physical interaction with them, which I did. That's why the military was observing me so closely. They were manifesting in front of me to a point to where now all of the experiences I've had, it's hard to figure out what was ET, what was extra-dimensional, and what was this thing. Vamos lá. A maioria das pessoas tem a experiência com esse tipo de consciência como pensamentos ruins. Pensamento ruim sobre si próprio, pensamento ruim sobre outras pessoas. Esse é o padrão, é o standard do contato. Mas ele diz que algumas pessoas têm alguns contatos físicos com essas consciências. E ele é uma dessas pessoas. Por isso que ele chamou a atenção dos militares em relação a isso, né? Porque ele já teve encontros, já teve confrontos com essas consciências. Tá. Quando ele encontrou essas consciências, elas estavam plasmadas, né, ou fisicamente formadas de quê?
So when you met them, how was the appearance? Was it human? Was it physical? How was it? It was physical. I've actually had them touch me. Foi físico, tocou nele. I had the most mind-bending experience was one of the most recent ones a few years ago now. Yeah. A mais recente, mais impactante aconteceu alguns anos atrás. I have received information that the Galactic Federation, the long blonde hair, blue eyes, that they are also a creation of this thing. Então ele recebeu a informação de que a Federação Galáctica, se ele disse assim, que são aqueles seres altos, loiros, cabelo longo, que na verdade são a criação exatamente desses seres. We're not sure if it's mimicking real beings or if it's just a manifestation created by this thing. Então, we don't know. Ele não sabe se esses seres estão copiando algo real ou se, na verdade, esses seres mesmo de Federação Galáctica é uma criação mesmo desses seres e não existe o real. Esse é o real. And when I spoke about this publicly, one night I had 3 of these blonde-haired, blue-eyed beings appear in my bedroom. Então, a primeira vez que ele falou disso, na mesma noite, ele teve 3 desses seres, dos loiros, altos, aparecendo no quarto dele. And they asked me, Corey, why are you persecuting us? Aí perguntaram para ele, Corey, por que você está perseguindo a gente? Knowing that I grew up with an end times minister as my grandfather, I have preconceived ideas, and they seem to want to feed that by using similar things to like what's in the Bible. E aí a conversa é assim, ele sabendo de como ele foi criado, na questão cristã, né, do avô dele como pastor, usaram referências da Bíblia para tentar chegar nele. I sat up in bed and was looking at them, and then they froze, and then it changed, and then they were 3 gray aliens floating in the air. They looked at each other and then floated up through the ceiling. Então ele estava sentado na cama, ele olhou para esses 3 seres que até então eram esses 3 loiros altos, eles começou a vibrar, eles se transformaram em 3 grays que estavam flutuando fora do chão e saíram pelo teto do quarto. And that was the point when I realized that no matter how much I think I have the ability to discern what is extraterrestrial, what is other dimensional, and what is this thing, I realized that there's no way I could really be sure. Então foi aí que ele percebeu que por mais discernimento que ele possa pensar que ele tem, fica muito difícil discernir o que é extraterrestre, o que é ultraterrestre, o que é essa consciência dentro do encontro, dentro de uma experiência. Which was very difficult psychologically after you're sure you've been dealing with a extraterrestrial type being, and then now you don't know exactly. Sometimes sometimes you're dealing with a mimic. It's very confusing, and this thing is a master of deception. Aí para a questão psicológica foi muito difícil, porque daí todo o contato que ele já teve extraterrestre na vida dele, ele começou a duvidar. Será que foi verdadeiro? Ou será que foi essa consciência imitando algo verdadeiro? Então não consegue mais dizer o que é o que não é. Tá, então vamos ver se eu entendi. Ele está falando então que essa raça, esse arquétipo deste alienígena nórdico, que seriam esses seres loiros de cabelo comprido e olhos claros, eles têm certeza que são criados por essas consciências que mimetizam esses seres. A dúvida é, esses seres são criados por essa imagem desse ser humanoide, né, que a gente poderia chamar de pleiadiano, talvez seria essa característica, os pleiadianos, os nórdicos. Então, estes seres são uma criação holográfica dessas consciências sem forma. A dúvida que eles têm eles sabem que aquilo é falso, eles só não sabem se é uma invenção dos seres ou se eles copiaram dos seres reais alienígenas. É essa o conceito? É. Então, por exemplo, você está aqui, certo? Vamos supor que você seria, então... Se quiser eu repasso, tá? Um ser, você pode repassar. Então, vamos considerar que você é um desses seres sem forma, né, que consegue imitar qualquer coisa. Eles sabem que você é esse ser sem forma que gerou essa fisicalidade do Fábio. A dúvida que eles têm é se o Fábio é uma criação inteiramente deles ou se o Fábio é uma cópia de um outro
Fábio ou de um outro Lian que existe na Terra. Ou se você é uma cópia, ou se você é uma criação autêntica. É basicamente essa distinção que eles fazem hoje para tentar entender a origem dos seres? So when they think about those tall, blonde beings, so they still don't know, or the government or anyone, they still don't know if they are true, they actually exist, or they are just the creation of those beings. So if they can manifest in any form, so you're never sure if they are really true, if they're a copy or something, or if they are 100% invented by these beings. And the top people in the government have the same dilemma. Exatamente isso, e o pessoal mais alto do governo também tem esse mesmo dilema. Então, como saber, já que a gente tem esses seres que mimetizam, e seres metamorfos, acho que é essa a palavra, né? Se a gente tem esses seres metamorfos aqui na Terra, que são seres sem forma, que podem assumir qualquer forma, como que a gente sabe, então, que existem seres alienígenas, extraterrestres vindo de fora, se estes seres que estão aqui conseguem simular, conseguem se transformar em qualquer ser alienígena? É uma boa pergunta. If they can mimic anything, how do we know we have true contact with any beings from anywhere? That is the current dilemma. The people in the military, when they say, we don't know what this is, what we're dealing with, and then people in the community say that's BS, they're aliens, they're nuts and bolts craft, we know this, we're being abducted by aliens, we know this. The government doesn't know this because there's a mixture of things going on. This thing has nearly caused wars between us and Russia and China by mimicking their aircraft, flying over our bases or attacking our planes. And it nearly caused wars. Então, exatamente esse é o dilema, né? Não consegue diferenciar uma coisa da outra. Será que é? Será que não é? E essa coisa ela é tão sofisticada que ela já tentou causar guerra entre Estados Unidos, Rússia, imitando as naves do outro país, como se fossem atacar, como se fosse uma ameaça. Então, na verdade, é exatamente esse o dilema. Apesar das pessoas na comunidade espiritualista falarem, não, eu tenho certeza, essas naves são feitas, são físicas, são feitas de parafuso e porca, a expressão que ele usou, né? E esses seres são realmente reais e físicos. Na verdade, os militares e o topo do governo e o governo oculto, eles não sabem o que é real, o que não é. É exatamente esse o dilema agora. I asked some of the beings that I regularly am in contact with, I asked them, are they real? And they told me nothing is real. That this is somewhat of a mixture between a simulation and a daydream. Ele perguntou para os seres que ele está acostumado, que ele tem contato, ei, vocês são reais? Eles falaram, e a resposta que ele teve é que nada é real. Tudo é uma simulação, é um mix, é uma mistura de simulação com sonhar acordado. Então você pode perguntar para ele, claro, que o governo não tem nenhum controle sobre isso, então eles estão bem acima do que o governo. So the government has no control over it. They're really above anything, right? This is one of the main reasons they're not telling the public. They can't defend us against it. They can't truly identify it. And they have problems sleeping at night knowing about it. So the last thing they want are a lot of people who they consider less sophisticated freaking out about the devil or all of these different scenarios that we will come up with when we hear about it. Então esse é exatamente o problema, o dilema do governo. Se eles são abertos em relação a isso, eles não têm como defender as pessoas contra isso. Então imagina a repercussão que isso podia causar em pessoas com diversos tipos de consciência, culturas e religiões, achando que era que é o demônio, por exemplo, que está chegando na Terra e vai acabar com tudo. Então o governo não pode defender ninguém disso, não sabe direito o que é, então não consegue nem pensar em revelar isso. Eles também não conseguem, a expressão que ele usou, eles não conseguem dormir à noite pensando nisso. O que fazer em relação a isso? And they're very concerned about this new religion that's being created by this presence. Então eles estão muito preocupados com essa questão dessa nova religião que está sendo criada por essa presença.